O professor de Direito da Uniara, Silvio Luiz Maciel, está lançando a terceira edição do livro Interceptação Telefônica, Comentários à Lei 9.296, de 24 de julho de 1996. Professor, qual que é o assunto principal do livro? Essa obra, ela comenta a lei que trata da interceptação telefônica, da interceptação telemática e da interceptação de dados como prova em processos criminais e investigações criminais. A nossa Constituição autoriza que essas interceptações sejam utilizadas como provas criminais, desde que cumpridas as exigências da lei. Essa lei que você se referiu, a Lei 9296, é a que trata dos requisitos necessários para que uma interceptação seja utilizada como uma prova válida numa investigação criminal e num processo criminal. Apesar do nome Lei de Interceptação Telefônica, ela é mais ampla. Ela autoriza também a interceptação das comunicações de dados e da interceptação das comunicações telemáticas, que são aquelas comunicações que associam informática com telemática, por exemplo, o Skype, o VoIP, essas formas de comunicação. Então, no livro nós abordamos várias questões que os juristas e os nossos tribunais discutem. Basicamente, quando a prova é válida e quando não é. Porque se a prova não é válida, todo o trabalho da polícia e da justiça se perde. Porque uma vez que a prova não é válida, a consequência é que o processo tem que ser anulado ou então o réu tem que ser absolvido porque as provas produzidas contra ele foram provas ilícitas, foram provas ilegais. Portanto, essa lei ela é muito importante na medida em que ela estabelece a divisão entre a prova que é válida e a prova que não é válida. E nós temos algumas questões que demandam discussões. Por exemplo, a polícia apreende o celular de um criminoso. E no celular do criminoso existe uma conversa por SMS. A polícia pega esta conversa e utiliza nas investigações, porém sem ordem judicial. A prova é válida ou não é válida, já que a lei exige ordem judicial. Uma outra questão, a pessoa telefona para a outra e a outra grava a conversa. Essa conversa é válida ou não é válida? Esta gravação feita por um dos interlocutores é válida ou não é válida, já que a lei exige ordem judicial? E para que as pessoas não fiquem curiosas, nesses dois casos a prova é válida. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já disseram que quando uma pessoa grava a conversa telefônica com a outra, ou quando a polícia utiliza dados gravados de um celular, nessas duas situações não há necessidade de ordem judicial. A prova é válida mesmo sem ordem judicial. Então essas são, apenas a título de exemplo, duas questões que nós discutimos no livro. Existem uma infinidade de outras questões. O livro está na terceira edição. O que ele apresenta de diferente das edições anteriores? Basicamente, novos julgados do STJ e do STF. Porque essa lei, ela geralmente leva a discussão até o Supremo Tribunal Federal e o STJ. Geralmente as questões terminam no STJ e no STF. E os tribunais a todo momento estão mudando decisões, adaptando decisões anteriores a novas situações. Então nós trouxemos nessa terceira edição aproximadamente uns 20 julgamentos novos que não constavam nas edições anteriores. O senhor teve ajuda, colaboração na autoria de mais alguma pessoa? Esse livro é em coautoria com o professor Luiz Flávio Gomes, diretor-presidente da rede LFG, onde eu também dou aula. Na verdade, o professor Luiz Flávio Gomes havia escrito o livro com um jurista uruguaio, o Raul Servini. Mas o Raul Servini aposentou, ele já está com 90 anos, ele não escreve mais. Então, o Luiz Flávio me convidou para escrever a outra metade da obra. Portanto, essa obra é fruto de um trabalho que já existia há anos do Luiz Flávio Gomes, com um trabalho meu novo que foi associado e deu origem a esse livro. E o livro é destinado a profissionais e alunos de direito, especificamente? Exatamente. O livro tem como público-alvo os profissionais do direito, os estudantes do direito, aqueles que estão prestando concurso ou aqueles que já trabalham na área do direito e, eventualmente, quem queira ter curiosidade sobre o tema. Se eu posso gravar uma conversa telefônica ou não posso, se eu posso usar um e-mail
para prova ou não, isso aí acaba sendo de curiosidade comum. Mas o livro, sim, o livro é um livro técnico que se destina a pessoas que trabalham ou que estudam o direito. Ele foi publicado pela editora Revista dos Tribunais e ele pode ser adquirido tanto no site da livraria, que é Livraria RT, livrariarte.com.br, ou em qualquer livraria física do Brasil também está à venda. Bacana, professor. Muito obrigado pela entrevista. Ronaldo Castelli para o Repórter Uniara.